Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal CLT Investidor com Pouco. Eu me chamo Josivaldo e você está num canal de investimento. Aqui eu falo sobre investimento, como investir, como economizar, como poupar e falo também sobre segurança, tá? Mas o vídeo hoje, esse vídeo agora, vai ser sobre como você fugir, tá, das armadilhas, né, que faz você criar dívidas, tá, gente? Faz você criar dívidas, tá? Eu não sei muito bem diferenciar contas com dívida, né, mas eu acredito que conta seja aquelas que a gente já tem recorrente, tá? Eu não sei. Mas assim, então eu vou falar dívida, tá? Que você cria, né? Então poderia começar o vídeo assim: se você não quer ter dívida, não compre. Só que não é bem assim, né? A gente sabe que essa não é a realidade dos brasileiros, não é a realidade minha e não é a realidade de muitos, né? Então, a gente sabemos que a gente precisamos comprar, a gente, né, sabe que a gente precisa das coisas, né? E quando não se tem dinheiro para pagar à vista, a gente acaba fazendo dívida. Então, a melhor alternativa para não fazer dívida seria comprar e pagar à vista. Mas quem tem dinheiro para comprar e pagar à vista? Então, as pessoas acabam se endividando ou criando dívida porque não tem dinheiro para pagar à vista, né? Então, eu poderia terminar o vídeo assim: se você não tem dinheiro para pagar à vista, não compre, né? Ou se você não tem dinheiro para pagar, não compre. Também seria assim. Mas não é essa a realidade de muitos. Quem aí de vocês tem dinheiro para pagar à vista, né? Isso aí são poucos, né, gente? Só os bilionários mesmo, né? Então aqui posso começar o seguinte, com uma frase bastante usada, né? Que é aquela frase que, na verdade, ela não tem nada a ver sobre economia, sobre, né, investimento, mas acho que ela é uma frase usada para relacionamento, né? Mas eu vou usar essa frase aqui, tá? Como referência para vocês conseguir captar. E pode também, né, levar aí para suas vidas e colocar em prática, tá? Que é: aquilo que os olhos não vê, o coração não sente, tá? Quer dizer que os seus olhos não viu, o coração não sentiu. Traduzindo, a maioria das nossas dívidas, porque existe, tá, 2 ou 3 ou 4 formas de você se endividar ou criar dívida ou fazer dívida. Uma delas, a primeira delas, é pelo olhar, tá? Você consegue, tá, fazer a maior parte das dívidas, principalmente, gente, aquelas dívidas que você talvez não é nem necessário, tá? São aquelas dívidas que talvez não é necessidade, tá? Porque vocês também precisam separar isso de necessidade, tá? Com emoções, com razões, tá? Então, assim, você vai criar um conflito no seu cérebro, mas isso vai te ajudar bastante, tá? Coloca em prática isso aí que vocês vão aprender a fazer dívida, né? Ou criar dívida com inteligência. Comprar aquilo que realmente vocês precisam, que vocês necessitam. Tá? Isso eu estou falando para quem quer economizar, para quem quer investir, para quem quer chegar no final do mês, sobrar dinheiro, tá? Mesmo você ganhando pouco, ou quem ganha muito, eu não sei, porque existe, né, pessoas que ganham bem, mas não conseguem ter um controle financeiro. Se você colocar em prática isso, tá? Eu tenho certeza que você vai ver resultado no final. Pode ser o valor que você ganha por mês, eu não sei, tá? Pode ser um salário mínimo, pode ser 2.000, 3.000, 5.000, 6.000. Coloca em prática. Eu não vou falar aqui, tá, que você é obrigado a não fazer dívida, tá? Não sou eu que vou dizer isso, é você que vai decidir. Gente, tá? Eu, graças a Deus, não tenho dívida, tá? Graças a Deus, eu não tenho dívida, eu não tenho contas para pagar. Talvez por esse motivo eu não tenho nada, mas a minha consciência, graças a Deus, a minha consciência tá livre, tá? Não quer dizer que eu não já tive, eu já tive. Eu já tive, tá? Dívida, já tive o nome sujo, né? Já tive contas para pagar, mas graças a Deus eu consegui liquidar tudo. E depois que eu comecei, né, a investir, depois que eu comecei a conhecer sobre investimento, então muita coisa mudou na minha vida em relação
a fazer as escolhas, a decidir, né, o que comprar, o que gastar, né, o que eu posso comprar, entendeu? O que eu posso. Então, vocês podem colocar em prática isso também, tá? Que é o que eu posso e o que eu não posso, tá? E o que eu preciso, o que eu realmente preciso, o que eu realmente necessito, tá? Vai criar uma confusão no seu cérebro, mas você vai fazer isso com você mesmo. Você vai se perguntar, tá? Você vai se perguntar. Você não vai perguntar para outra pessoa. Primeiramente, pergunta para você. Se você tem capacidade de fazer isso, que eu acredito que você tem, porque você é uma pessoa inteligente, tem um cérebro aí muito inteligente, tá? Então você faz essas perguntas no seu cérebro. Eu posso, né? Seria, eu posso comprar? Posso. Você tem dinheiro para pagar? Tem. Eu preciso? Não. Então já seria uma resposta, então não. Então você não vai comprar. Mas se você fez a pergunta de novo, eu posso comprar? Posso, tá? Isso eu estou falando de qualquer coisa. Eu posso comprar? Posso. Eu posso pagar? Pode, tá? Isso significa, né, que mesmo que você não tenha dinheiro para pagar à vista, mas você tem uma forma de comprar e pagar, que significa parcelado, né? Aqui é onde entra o cartão de crédito, né? E aí você, eu consigo pagar parcela, mas realmente você precisa, tá? Desse objeto, dessa coisa, realmente você precisa? Realmente é a hora certa de você fazer essa dívida? Realmente é a hora certa de você fazer essa dívida, criar essa conta? Porque tem que ter um momento certo, tá? Aqui eu não estou falando de emergência, tá, gente? Aqui eu deixei fora a emergência, tá? Porque emergência a gente não sabe, né, quando vem, tá? Ela aparece, surge. Então, o que eu estou falando das dívidas que a gente cria, talvez até no dia a dia. Então, vista pelos olhos, tá? Vista pelos olhos. Aqui eu vou dar alguns, como é que fala aqui? Sim, gente. Eu esqueci como é que se fala, né? Aqui eu vou te dar. Como que você cria algumas dívidas, tá? Com os olhos, vendo os olhos, tá? Você viu, por exemplo, passou em frente a uma loja, né? Você viu ali uma roupa, né? Os seus olhos viu, te mandou informação para o seu cérebro. Talvez você não está nem precisando, necessitando daquela roupa. E você, né, vem no seu cérebro, na sua cabeça, eu posso comprar? Posso, tá? Eu posso pagar? Pode. Porque talvez você não tenha nenhum dinheiro para pagar à vista, mas você tem o dinheiro, né, para pagar a parcela. Você vai acabar fazendo aquela compra. Você viu pelos olhos, tá? Vai passando na rua, você vê uma placa de uma promoção, você viu, tá? E aí você entra naquela loja porque você viu a placa, a promoção. Mas você esqueceu de fazer a pergunta. Eu posso pagar? Pode. Eu tenho dinheiro para pagar à vista? Não. Então, já seria um motivo para você pensar, repensar se você deveria entrar naquela loja, tá? Porque você viu aquela placa ali, com aquele desconto, se você pode, né, comprar ou parcelar e também, né, decidir se realmente você precisa daquilo, se você realmente está precisando e se você não poderia esperar, se é o momento certo de você comprar aquilo, fazer aquela dívida. Então, traduzindo aqui, tem vários meios de você evitar uma dívida, tá? Com os olhos, é aquilo que eu falo. Se você, né, não pudesse ver as coisas, né, que te faria criar dívida, seria muito bom. Com certeza evitaria, né, de você fazer muitas dívidas. Mas tem uma segunda opção, que é você ignorar, né? Nem tudo que você vê, você vai sair comprando pela frente. E nem tudo que você precisa, você deve sair comprando. Primeiro você tem que se perguntar no seu cérebro, tá? Eu preciso, né? Eu posso, tá? Eu tenho dinheiro, né? É realmente necessário, tá? Então, eu preciso disso? Tem que fazer essas perguntas no seu cérebro, você mesmo. Agora, se você não tem condição de tomar essa iniciativa por conta própria, né? Se você não tem condição de raciocinar, de tomar essas escolhas, você procura outras pessoas que tenham, tá? Procura a opinião de outras pessoas. Inclusive, tem compras que você faz, às vezes, induzido por outras pessoas. Isso aí é a maior burrice também, tá?
você deixa uma pessoa decidir o que que você deve comprar, o que que você não deve comprar, tá? Por exemplo, é que eu vou falar, né, colega de trabalho, né, ou, por exemplo, colega de trabalho, eu não sei, ou pessoas próximas de você, talvez parente, talvez amigo. É claro que eu não falo que todas as compras são, né, compras ou dívidas que você comete, que você faz, são, tá, idiotas, né? Porque às vezes são coisas que ajudam, acaba que nos ajudando, tá? Mas você deve fazer essas escolhas, tá? Você deve decidir por conta própria, se é realmente bom, se realmente vai te ajudar, se realmente você está precisando. Por exemplo, tá? Se você, né, às vezes tem um colega, um amigo, não sei, né, um parente, a pessoa induz você a comprar alguma coisa. Eu não vou falar aqui, tá? Qualquer coisa. E você vai lá e compra só porque essa pessoa falou, tá? Às vezes você não está nem precisando, né? E ali você acaba criando uma dívida sem necessidade, que talvez você não precisaria, ou precisaria, mas não era por agora. Poderia esperar, né? E aí você acaba criando dívida. Então, assim, são muitos meios, tá, que existe de você se endividar. E você precisa fugir dessas armadilhas, tá? Principalmente fugir do seu cérebro mesmo, fugir de você mesmo, tá? Porque, né, a pessoa não vai te obrigar. Ninguém te obriga a você criar uma dívida, né? Criar uma conta. Ninguém te obriga. As decisões são tomadas por você mesmo. Mas você precisa tomar decisões conscientes, decisões inteligentes, tá? Você precisa analisar, estudar, tá? Você precisa saber, né? Olhar, ver. Então, nem tudo que às vezes a gente precisa, ou que a gente necessita, tá? Às vezes é bom também, tá? Então existe essa questão de escolha, né? Às vezes eu preciso, né, de um carro, mas, né, a gente tem que reaver, estudar o que que esse carro vai me ajudar, o que que ele vai trazer de bom para mim, né? Quais são as consequências que esse carro vai me dar futuramente, quais são os gastos que eu vou ter com esse carro, né? Quais são as dores de cabeça que eu vou ter com esse carro, né? Então, assim, um carro, né? Eu estou falando em carro aqui, mas existe, pode ser qualquer outras coisas que você for comprar na sua vida. Então, por mais que você, eu tenho dinheiro para comprar um carro, eu tenho condições de pagar a parcela do carro, eu tenho condições de financiar, eu preciso de um carro, né, às vezes para trabalhar, mas você tem que fazer aquela escolha consciente, analisar, estudar, não tomar, tá, aquela iniciativa baseada em emoções, baseada em dicas de pessoas, de amigos, ou que seja, de parentes, né? Ou que seja de conhecidos, tá? Ou de família próxima mesmo de você, entendeu? Então, questão de dívida, gente, é muito complicado. E existe aquelas dívidas também, tá? Pensadas. Essas dívidas pensadas, elas são melhores do que a que você vê, tá? Em questão assim das dívidas pensadas, você consegue, né? Você consegue fazer as escolhas melhores quando são pensadas, porque você, né, pensou no seu cérebro, você analisou, você raciocinou, né? Mas existem umas escolhas pensadas no seu cérebro que nem todas são boas escolhas, tá? Aqui eu vou te dar alguns exemplos. Por exemplo, né, chegou o final de semana, você já ali está no trabalho torcendo que chegue o final de semana para chegar na sexta-feira ou no sábado para você sair para tomar, né, aquela cachaçinha, se você é que gosta, né? Você está torcendo para chegar, você já está pensando, aquilo já foi uma decisão tomada no seu pensamento, né? Sair com os amigos, ir para o barzinho, torrar dinheiro, gastar dinheiro. Aí eu te pergunto, foi uma boa decisão, né? Foi um bom pensamento? Não estou falando que você não pode fazer isso, mas você deve analisar, tá? Você deve realmente analisar, pensar, tá? Se é uma boa escolha você, né, ter feito esse pensamento, ter pensado, tá, em fazer isso. Porque eu já passei por isso, tá? E muitos de vocês aí provavelmente, né, que já passou dessa fase, né, sabe que essa fase aí da gente chegar final de semana, sair para gastar, para beber, para ir para farra, né, e curtir, a gente sabe que a gente deixa muito dinheiro para trás. Eu não estou falando não é só criar dívida não, tá? Mas
você deixa muito dinheiro para trás, tá? Você deixa muito dinheiro para trás. A diversão é boa, tá, gente? Mas a diversão consciente, tá? Uma diversão com inteligência, com sabedoria. Isso sim, tá? Mas não é você simplesmente chegar ao final de semana e já ficar pensando, eu vou, né, sair daqui, já vou direto pro bar, já vou direto com os amigos, para, né, pro shopping, não sei, para qualquer lugar, gastar ali, para festa, pro barzinho. Foi pensada, tá? Ou às vezes você pode até criar uma dívida por lá, né? Mas é uma dívida pensada, você pensou, tá? Outra coisa que também que muita gente gasta dinheiro talvez, né? Eu não sei, mas é poucos, né? Que é uma dívida também pensada, tá? É iFood, essas coisas que você pede, né? Por internet, né? Comida, sei lá, você pensou, tá? Né, chegou o final de semana e você ali não tem, né, aquela vontade de fazer comida, tá cansado, tá exausto e você acha que, né, aquela facilidade de hoje, né, de pedir comida por iFood, pedir uma pizza, um hambúrguer, não sei, qualquer coisa, né, pela internet você pensou, tá? Uma decisão pensada, tá? Não estou falando que é errado, mas também você deve analisar, porque se você faz isso todos os dias ali, tá? Todos os dias, né? Você faz isso todo final de semana, dá uma olhada no histórico, tá? Do seu cartão de crédito, né? Dá uma olhada no seu histórico, dá uma gerenciada nos seus gastos para ver quanto que você está gastando com essas decisões que você pensou. Outra coisa também, tá? Que os olhos vê, que você acaba caindo em armadilha e às vezes você cai até em golpes, tá? Isso aqui já são golpes que você cai, tá? Depois eu vou falar sobre também, né, dívida, tá? Mas são em golpes, os seus olhos vê, são golpes, tá? De internet. Às vezes você está passando ali, navegando na internet, eu não sei, tá? Navegando em qualquer site, qualquer aplicativo, qualquer rede sociais, os seus olhos vê, tá? Uma promoção, vê como ganhar dinheiro fácil, vê joguinho de tigrinho, né? Ou sei lá, qualquer tipo de jogos de azar, né? Como fala assim, né? Com um lucro alto, os seus olhos viu, tá? Os seus olhos viu. A sua ambição cresce, né? Porque o ser humano meio que ele é ambicioso, a maioria das vezes. O ser humano não quer ganhar dinheiro suado, ele não quer ter aquela paciência de esperar e ver, né? Com o tempo, né? O dinheiro chegar, ele quer o dinheiro fácil, quer multiplicar o seu patrimônio mais rápido da forma possível. E aonde que cai nessas grandes ciladas, que é os golpistas, tá? Ele coloca uma propaganda ali, um anúncio, né, principalmente no YouTube aqui, que eu fico passando no YouTube cheio de propaganda, de anúncio, tá? Inclusive, né, o quanto que não tinha de anúncio do Tigrinho, tá? Do Tigrinho era cheio de anúncio, né? Prometendo altos lucros. Quantas pessoas não caiu nesse golpe porque viu, tá? Viu pelo olho, porque viu, tá? Então, traduzindo, né? Seria melhor se você não visse, mas, né, a gente precisa ver, a gente precisa enxergar. Só que você precisa, né, enxergar, ver e analisar e tomar um certo cuidado para não cair, tá? Nas armadilhas, não cair nos golpes, tá? Que você vê, entendeu? Que você viu. Inclusive, tá, gente? Tome muito cuidado no YouTube, tá? O YouTube tá cheio de vários anúncios aí, tá? Quando você estiver passando vídeo aí, estiver assistindo vídeo, estiver rolando no YouTube, tá? Toma cuidado com os anúncios, tá? No Google também tem muito anúncio, tá? No Google também vocês tomam cuidado ao entrar em algum site por ali, tá? Verifica esse site, tá? Verifica se no final tá com ponto .br, tá? Se não tem com ponto .br no final, já é um perigo ali, tá? Então vocês tomam cuidado ao navegar aí pelo Google, tá? Também ficar navegando em Facebook, Instagram, sei lá, em qualquer rede sociais, e aparece um anúncio de compra, um anúncio ali, tá? Com desconto, sei lá, né? Você viu que apareceu ali um anúncio de um celular, de uma roupa, de um calçado. Cara, é muito bonito o que você vê na sua foto, mas por trás tá a armadilha, tá? Os seus olhos viu, toma cuidado. Essa aqui já é dica, né? Para você não cair em golpe, mas também para você não estar fazendo dívida também. Mas toma cuidado, tá? Porque muito desses anúncios aí que você vê com desconto, altos desconto, tá? É armadilha, são golpistas, tá? São golpes. Você compra e nem recebe o produto. Quantas pessoas não já caiu nesses anúncios por aí, tá? Porque viu o anúncio, né? E se iludiu. Então toma cuidado. E para encerrar, tá?
que são as dívidas cometidas também, tá? Por você ver no Facebook. Então, tem muitas coisas no YouTube que não são, tá? Que não são coisas de golpista, tá? Mas induz a você também a criar dívida. Então, toma cuidado, tá? Às vezes, até vídeo também, que você fica vendo vídeo aí, ó. Vídeo, né, de como fazer isso. Se eu não me engano, tem vídeo no YouTube, né? Não só de compra de carro, mas também tem. Eu fico olhando, tá? Aqui, eu já lembrei. Vídeo de pessoas que compram carro, que vende carro, que fica mostrando carro. Quantas pessoas não fica ali vendo? Tá, aí você vai ver, a visualização é bastante de pessoas que faz vídeo, como é que fala? Mostrando o carro. Eu já me peguei olhando, claro. No dia, quem sabe, eu posso comprar um carro, né? Mas à vista, tá, gente? Jamais eu quero financiar um carro, tá? Jamais. Isso aí não seria uma decisão inteligente, tá? Por mais que comprar carro não é uma decisão muito inteligente, porque você está comprando algo que vai te dar uma dor de cabeça, que vai te gerar gasto, mas você tá ali, né, e vê um vídeo e você acaba, né, criando expectativa através daquele vídeo porque você viu. Então, toma cuidado também, tá? Vídeo de compras, né, de Shopee, de Shein, quantas pessoas ficam aí gravando vídeo aí, né, mostrando o que comprou no YouTube, o que comprou. Então, traduzindo, tá? Tome cuidado aí, sabe tomar as melhores decisões, tá? As melhores atitudes, não siga a orientação de ninguém, tá? Realmente compra aquilo que realmente você precisa, analisa se é hora de você comprar, se você tem condição de comprar, se você tem, né, condição, tá, de pagar também, se aquilo não vai te prejudicar, tá, financeiramente. Que a melhor dica aqui também que eu poderia te dar, gente, cria uma reserva de emergência, tá? Porque quando você tem uma reserva de emergência, por mais que você fez uma compra na hora errada, que essa compra pode te dar problema lá no futuro, pelo menos você tem uma reserva de emergência que pode ali, né? Eu não vou te falar que pode te salvar, mas que, né, já vai te dar um alívio, não vai te deixar noites aí sem dormir, né? Porque eu não sei, tá, se tem pessoas que não conseguem dormir com dívida à noite, mas eu acredito que tem, né? Porque eu já vi muitas pessoas falando que quando tem dívida, né, as pessoas não conseguem ter aquela noite de sono de paz. Então, graças a Deus eu não tenho dívida, não tenho contas, então eu não sei, né, se isso atrapalha o sono das pessoas. Mas evita, tá, gente? Se possível, tenha uma reserva de emergência. Eu não estou falando que quando você tiver uma reserva de emergência, você vai sair por aí comprando tudo que tem pela frente, tudo que vê, tá? Ou tudo que pensar, porque você tem uma reserva de emergência, tá? Porque, na verdade, a reserva de emergência é apenas para emergência, tá? Mas, né, se caso aconteceu de você fez uma dívida e aconteceu que você, né, não conseguiu pagar aquela parcela, né, pelo menos tem a reserva de emergência ali para você dar uma aliviada, né? Então, eu acho que é isso, né? O vídeo ficou grande, mas eu acho que vocês entenderam, tá? Como que a gente consegue entrar, né, nas dívidas, tá? E muitas das vezes a gente entra, não é porque a gente quer, é porque a gente é obrigado, né? Como eu disse lá no começo do vídeo, se você tem dinheiro, né, você não fazeria dívida, você pagaria tudo à vista, né? Mas essa não é a realidade de muitos, né? Da maioria, vamos dizer assim. Então, muitas das vezes a gente faz dívida porque a gente não tem, né, para onde fugir. Mas tem como a gente analisar, evitar, né, pensar e tomar decisões inteligentes, fazer boas escolhas, tá? Saber decidir se é o momento certo, se é a hora certa, né? Se é o momento certo de você fazer as dívidas, tá, gente?